Boa noite aos que entraram durante a oração, sejam bem-vindos. Nós vamos para o último tópico deste estudo, onde nós falamos um pouquinho semana passada sobre paraíso, inferno e purgatório, que nós, relembrando um pouquinho a semana passada, lembramos o quanto estes temas foram exaltados pelas religiões dogmáticas, pelas igrejas que prenderam toda a humanidade dentro do juízo de culpa e benesses de acordo com o cumprimento das tarefas ligadas às doutrinas e às igrejas. Então, hoje, com o advento do Espiritismo, com o Espírito da Verdade que Jesus nos prometeu, nós temos o esclarecimento de que esses locais foram utilizados de uma forma muito difícil à humanidade, mas que eles efetivamente não existem enquanto espaço. O céu, o inferno, o purgatório, todas essas situações vibracionais estão dentro do nosso espírito e nós, através do nosso livre-arbítrio, vivemos um inferno ou vivemos o paraíso, ou como nós estamos aqui, em alguns momentos ascendendo e encontrando o equilíbrio, em alguns momentos ainda com dificuldades e busca do aprendizado. Ninguém dá um salto de uma situação vibracional de dor para o salto à evolução, sem passar pelos percursos de encarne e desencarne, sem passar pelo aprimoramento, pela lapidação, pela reforma íntima, pelo estudo constante, pela humildade perante Deus. Nós não temos como saltar de um estado a outro. Por isso, o processo encarnatório, que nos traz da ignorância até a condição, vamos dizer assim, entre aspas, celestial, quando nós comungamos a luz divina com a nossa centelha sagrada. Demora, mas nós estamos a caminho de. Nós estamos nos lapidando, modificando a energia perispiritual, que nos afina a condições e irradiações de energia que nos trazem uma sensação de paz ou de sofrimento. Então, tudo está dentro de nós. Não existe uma localização. Ah, mas há grupos, há falanges. Sim, irmãos que se afinam na mesma sintonia da dor ou da luz ou do crescimento. Então, nós temos afinidades não locais. E é sobre isso que fala esse último item, nos trazendo no fim desse curso a responsabilidade do que somos, do que passamos, sem podermos culpar a vida, o semelhante, a não ser a nós mesmos por tudo que nós passamos. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta milésima, 12ª. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Não. Né? Aí já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são os mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, nós estamos aqui por afinidade, num planeta onde moram irmãos, habitam irmãos, em processo de expiação e prova, como nós já estudamos. Nós ainda espiamos o passado, não lembramos porque este passado pode nos desequilibrar, se nós visualizássemos o que fizemos há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, quando éramos ainda espíritos mais atrasados, e o véu do esquecimento nos favorece caminhar e olhar à frente, sem a culpa e sem o peso do passado, mas encontrando situações que nos lembram as energias que nós geramos em outras situações, né? De acordo, então, com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como homens, imagina? São simples alegorias.
Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Nós estudamos isso, isso é muito importante. Os espíritos de luz estão por toda parte. Eles não se prendem a uma frequência. Por quê? Porque eles estão aqui nas frequências baixas em missão. Eles entram em qualquer local. Eles podem alterar a sua condição, sentir a diferente condição vibracional emanada nos ambientes ou pelos espíritos, porque eles estão acima de receberem a interferência negativa e baixa dos espíritos sofredores. Então, nós temos as missões de luz lá no baixo umbral, trabalhando sem nenhuma interferência, sem nenhum prejuízo a eles. Quanto mais nós evoluímos, mais indiferentes somos às energias negativas. O espírito mais primitivo, ele consegue estar em qualquer lugar? Não. Ele não consegue ascender às condições de vibração da terceira dimensão. Então, veja bem, não existe um local de moradia para os espíritos, céu e inferno. Mas os espíritos mais primitivos, eles não acessam vibrações acima da quarta, quinta dimensão. Por isso que muitos falam os céus, né, o quarto céu, o quinto céu, na verdade são formas de manifestar as vibrações que o indivíduo atinge. Não são locais. Qual a vibração que aquele espírito de luz atinge? A sexta dimensão? A sétima dimensão? A oitava dimensão? O que significa isso? Condições de lapidação perispiritual. Então, quanto maior a lapidação, maior o deslocamento, maior a velocidade do espírito, maior a condição de se adaptar até a atmosferas de outros planetas. Então, são irmãos que podem, dependendo da evolução, visitar outros locais muito distantes da Terra. O Cristo, por exemplo, ele pode estar em qualquer planeta. Então, nós não conseguimos sair deste planeta, porque a nossa condição vibracional ainda nos prende às dimensões desse planeta. Tá? Por isso que agora, na nova era, nós vamos mudar a vibração, nós não, né? A própria mudança de evolução da humanidade muda a frequência deste planeta. O planeta, a matéria, ela também evolui, não é só o espírito que evolui. O planeta também vibra com uma nova energia. Então, a energia deste planeta irá se modificar. Então, aqueles que não conseguirem buscar a reforma, eles não conseguirão estar no planeta de regeneração. Então, deu para entender bem isso? Não existe um local para estarmos como espírito, até a condição de estarmos aqui ainda nos primeiros estágios de evolução, na fase dos planetas primitivos, dos planetas de expiação e prova. Após a etapa de expiação e prova, que começa a regeneração, que também são muitos anos na regeneração do planeta, eles começam a ter um deslocamento maior, tá bom? Então, nos planetas de regeneração, os espíritos encarnados, eles têm consciência de passado e futuro, eles têm consciência do seu desencarne, né? Não no comecinho, tudo é um processo, não no comecinho do planeta de regeneração, mas mais para frente, os espíritos que habitam os planetas que já estão em regeneração faz tempo, eles têm esse acesso às dimensões maiores, porque eles estão numa evolução diferente. Então, quanto mais evoluímos, maior a nossa expansão perispiritual, maiores os níveis de frequência que nós vamos atingir. Porque local, entre aspas, não existe, mas porque existem aglomerados de afins, especialmente nos mundos primitivos de expiação e prova. Os espíritos evoluídos se reúnem
para discutir, para evoluir, para estudar, para projetos, para missões, não para ficar ali confabulando só, como faz o espírito de segunda ordem, né, no sentido da regeneração, que a gente se reúne muito para muitos eventos, muitas situações. Os espíritos de luz se reúnem para processos de reflexão, de desenvolvimento e de missão, diferente da Terra, tá bom? São simples alegorias, por toda parte há espíritos, isso eu já li. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, a gente tem a noção ainda de espaço temporal. Por isso que nós limitamos a tempo e espaço. A tempo e a espaço. O que se deve entender por purgatório? A Igreja Católica usou muito tempo esse nome, que era o local de sofrimento antes de ir para o céu. Então, a pessoa vivia na Terra, morria, ficava determinado tempo no purgatório, podia ser muito tempo ou pouco tempo, de acordo com a sua condição na Terra, para ir para o céu ou não. Tá? Então, o purgatório era, assim, vamos dizer, o que a gente chama no plano, na espiritualidade, é esse momento de desencarne, onde nós somos tratados, onde nós somos ali orientados, avaliados junto à espiritualidade, as nossas condições para o futuro espiritual. Esse purgatório, a igreja colocava como esse momento ali de avaliação, vamos dizer assim. Era quase um inferno, a pessoa ficava ali em sofrimento para ver o que ia acontecer com ela, queimando os erros da vida única, da vida pregressa, única existência, né? Eles não acreditavam na reencarnação. Dores físicas e morais, a tempo da expiação, quase sempre na terra, é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar vossas faltas. Então, o que a espiritualidade fala aqui? Que o purgatório, que era esse termo usado pela igreja, por isso que eles perguntam em purgatório, aqui o grupo de Kardec se refere a purgatório, que era um termo comum, e quem é da doutrina católica conhece bem esse termo, a espiritualidade diz que o purgatório é a nossa própria existência. Enquanto nós estamos aqui, passando por reveses, confrontando energias que nós geramos, trazendo para nós desconforto, tanto energético como circunstancial, nós estamos vivendo um certo purgatório, entre aspas. Por que a espiritualidade não fala, olha, não existe purgatório, esse termo está errado, vocês não... Porque a espiritualidade, há 200 anos atrás, ela não tinha o homem não tinha o esclarecimento que foi vindo após Kardec. Então, a espiritualidade não chocava os médiuns naquela época, esclarecendo tudo. Eles usavam os termos trazidos pelos dogmas que eles conheciam. Então, o purgatório explica a espiritualidade. É o que vocês vivem. Na verdade, é o sofrimento do que vocês fizeram. Mas não é após o encarne. Na própria Terra nós já estamos aqui quitando as nossas mazelas, aprendendo, nos reformando. Ninguém está na Terra a lazer. Todos nós estamos ou em expiação, em situações de prova, em situações de missão. Todos nós estamos num trabalho árduo. E como já falamos nesse curso, se está muito fácil, nós provavelmente não estamos fazendo bem o trabalho. Porque a vida de ninguém aqui é tranquila. O que nos dá a paz? O que nos dá o bem-estar? A fé, a convicção, o esclarecimento e o equilíbrio espiritual. Mas, se a pessoa passa sem nenhuma reflexão essa vida, alguma coisa está errada. Não é? É como nós falamos nos capítulos anteriores, a ociosidade, a preguiça, aquele que não faz para crescer, não se acusa as circunstâncias sem entender o quanto ele é o protagonista de tudo isso.
14ª. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido às pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? Olha, essa pergunta veio logo em seguida do que eu estava falando. Eles não afrontavam as ideias da época, como Cristo não afrontou também, como nós estudamos na liturgia e catalepsia. Jesus não falou, Lázaro não está morto. Não. Jesus não confrontava o povo da Judéia. Os espíritos enviados para nos esclarecer através de Kardec também não confrontavam o homem. Eles traziam o ensinamento dentro daquilo que aquele grupo podia interiorizar, podia refletir. Então, olha o que eles respondem. É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam, quando estas se mostram imbuídas de certas ideias. Eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhe não se ferir as convicções. Se o espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Mesma coisa que a gente na Seara, e a gente recebeu uma orientação de um espírito, né, dizendo, olha, você está errando, você está fazendo errado, você tem que mudar nisso, 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 esse caminho não está bom. A gente não vai ouvir dessa forma um mentor nos orientar, ou um médium que traz uma orientação do alto nos orientar. Ele não vai inibir ou coagir o irmão, ele vai com amor trazer, baseado naquilo que ele tem, uma orientação. Olha, vocês sabem, o guia não vai falar, vocês sabem muito pouco, ó, turma aqui, de médiuns, vocês não estão entendendo nada, não tem nada disso, não tem purgatório, não tem céu, não tem inferno, então vamos entender de uma vez. Eles não fazem isso. Eles se utilizam dos termos, trazendo uma nova reflexão para a humanidade. Tudo no crescimento espiritual é gradual. Não há saltos, não há transformações imediatas. Como nós sempre falamos, o fanatismo traz a transformação imediata, né? Você entrega, você faz, tudo Deus vai te conceder, e a pessoa se modifica. Aquilo não tem alicerce, aquilo não tem raiz, como diz o Evangelho de Jesus. Não jogue a semente sobre a pedra, não jogue sobre a terra que não está fértil, elas vão ser ali jogadas, vão ser destruídas, não darão frutos, porque somente trará transformação a mudança gradual, consciente e apreendida, senão não adianta nada, tá? Lá na frente volta tudo. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir, como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno e do purgatório. Vejam bem, o que está perguntando a equipe de Kardec? Tudo bem, vocês estão nos orientando que não há uma localização, que há o sofrimento, independente do local, pelo resultado das obras de cada um, mas quando os espíritos falam, nós estamos no inferno, nós estamos no purgatório, o que vocês têm a nos esclarecer? Quando a pessoa não tem um esclarecimento muito grande, ela transfere para o ambiente tudo o que ela está sentindo. Então, o espírito sofredor que desencarna e sente o desespero, como nós já falamos aqui no curso, ele se sente envolto a quê? A imagens materializadas da vibração do pensamento que ele tem. Então, se ele está em desespero, o que ele associa a desespero? Medo, fogo, escuro, pânico. O que ele vê é o reflexo das vibrações que ele está emanando.
que ele está sentindo. Então, os espíritos de muito sofrimento, quando desencarnam, eles se sentem nesse inferno, eles se sentem nesse local. Mas isso é o quê? Formas, pensamento, elementais, energias projetadas de si mesmo. Nós construímos um mundo ao nosso entorno de acordo com os nossos pensamentos. Se eu vibro o ódio, a vingança, eu desencarno, eu só vibrei isso. A morte, a vingança, o ódio, a magia. Quando eu morrer, eu vou ver o quê? Eu vou ver estrela? Não. Eu vou ver assassinato, eu vou ver ódio, eu vou ver sangue, eu vou ver morte, eu vou ver magia negra. Eu vou ver o que eu emanei, o que eu construí. Então, qual é o universo que nós estamos construindo para nós? Por isso que eles falam que eles estão no inferno. Por isso que eles falam que eles estão no céu. Por que um irmãozinho que é doutrinado, orientado numa desobsessão, ele fala, eu ainda estou assistindo missa, eu ainda estou trabalhando na igreja. Aquele espírito era um padre e permaneceu ali, naquela condição. Ele não refletiu além daquela circunstância. Ele ficou preso ao dogma, à prática, à cerimônia, ao ritual, mas não houve uma transformação espiritual. Então ele desencarna, ele não sabe sair daquela situação. Ele não entende que existe algo além daquela situação. Assim serão nós, se nós desencarnarmos e não buscarmos nada além do comer, beber, dormir, trabalhar. Se nós não buscarmos o nosso íntimo, o nosso aprimoramento, nós vamos desencarnar e nós vamos continuar ali, fazendo exatamente o que nós conhecemos. Então eu vou, almoço, volto, vou ali, faço a marcenaria, volto. Não há modificação. Então, que mundo nós queremos encontrar ao desencarnar? Quais as práticas que eu realizo para que este mundo se amplie, para que essa energia se manifeste dentro do meu ser e irradie externamente um ambiente feliz? Orai e vigiai. A prática da oração para a construção de um universo melhor, de um meio bonito, de luz, de paz, de natureza, de alegria, de amizade. E o vigiai. A transformação permanente de cada um de nós. Oi, desculpa, caiu a garrafa aqui. Então vamos continuar. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Ele ficou ali naquilo. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosas, com a incerteza de haver outra melhor. Há coisa mais difícil do que a ideia de uma única encarnação? Olha, você já viveu, acabou a chance, agora você errou, problema seu, você vai ter que agora pagar. O espiritismo, o espiritualismo das doutrinas que acreditam na reencarnação, elas nos trazem a bondade do Pai, nos dando as oportunidades de renascimento. A melhora gradual a cada estágio novo. Essa é a bondade de Deus. Por uma vida também de provações que a consciência no mundo melhor, no melhor futuro. Quando experimentais uma grande dor, não costumais dizer que sofreis como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Então, mais uma vez, nós fazemos este ambiente futuro pelas nossas projeções mentais. O que se deve entender por uma alma penar? O que é uma alma penar? Já é um termo que a gente não usa mais, né? Uma alma penar é uma alma que desencarna e ela não entende o que está acontecendo, ela não aceita um direcionamento, e ela fica perambulando, ela fica aqui vivendo, como eu falei anteriormente, como um espírito que não ascende ao cotidiano. Comer,
dormir, práticas ali da vida rotineira, sem uma ação além, né, da existência da consciência espiritual. E aí o que os guias vão falar? Ah, você não aprendeu, você vai sofrer? Não. Eles vão falar, venha que nós vamos te ajudar, nós vamos te mostrar a realidade. Por isso as falanges do desencarne trabalham incessantemente sobre o nosso planeta. E segundo muitos livros de Ramatiz, nós temos José, pai de Jesus, como um dos grandes mentores desta falange do desencarne, onde esses irmãos saem do corpo material e são orientados para a vida pós-encarne, né? Então, uma alma errante, sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio de muitas vezes solicita, vindo comunicar-se conosco. Por isso que os trabalhos kardecistas realizam o processo, o trabalho de orientação desses irmãos. Quando há o encarne, a incorporação no trabalho espiritual, não é para ficar ouvindo o espírito, para falar para o encarnado que tem alguém atrás dele dessa forma, não é nada disso. O objetivo de um trabalho de encarne, de incorporação dentro de uma casa, é única e exclusivamente o esclarecimento dos irmãos desencarnados, o auxílio das falanges para este irmão, né? E mostrar ao encarnado como este irmão que está ali sendo ajudado reflete o que ele é. Porque nós só andamos com quem nós somos na espiritualidade. Se eu tenho um irmão que tem aquele problema, aquela dificuldade, eu estou vibrando daquela forma. Tá certo? Em que sentido se deve entender a palavra céu? A gente fala, né? Estou no céu, né? A gente até já tem uma pitada aqui na Terra do que é essa tranquilidade espiritual. Eu estou no céu. Quando um filho está feliz, quando tem um nascimento de alguém, quando a gente tem uma realização profissional, um crescimento espiritual, estou no céu. É uma forma da gente expressar a bem-aventurança da energia evoluída. Julgais que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva. Não. O espaço universal são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da matéria, nem as angústias peculiares da inferioridade. Ou seja, o céu é o nosso crescimento, é o despertar da centelha sagrada, é encontrar Deus dentro de nós, é sintonizar as frequências do Pai, através das milhares de falanges que nos ajudam. Não há um local. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, quinto céu. O que queriam dizer com isso? Naquilo que eu havia falado. O espírito está no sexto céu, ele está numa condição dimensional de sexta frequência, de sétima frequência. Então, eles se referem a céus como níveis de crescimento. Perguntando-lhe que o céu habita, é que formais ideias de muitos céus dispostos um sobre o outro. Eles estão, respondem de acordo com a vossa linguagem. A gente não pensa, está no céu, na colônia lá em cima? Não é lá em cima, pode ser simultâneo ao que nós estamos vivendo aqui, né? Por essas palavras, quarto e quinto céus, porém, exprimem diferentes graus de purificação e, por consequente, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim. Lembrando que esses termos desgraçados são usados naquela época, né? Que eram palavras fortes. E este livro foi traduzido na íntegra. Sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem, que não é uma fornalha,
um pagão diria estar no Tártaro. Então vejam, estas frequências, para nós ainda que pensamos materialmente, temos um mundo material à nossa volta, só existe porque nós estamos vibrando na terceira dimensão. Senão nós não estaríamos aqui. Então nós temos esse mundo material, tridimensional, porque nós vibramos tridimensionalmente. Quando nós evoluirmos e pararmos de vibrar materialmente, tridimensionalmente, numa frequência baixa, nós não vamos precisar desse mundo tão materializado. É outra situação. Por isso que eles se referem assim a céu, para a gente entender. Mas não é um local, tá bom? Isso tem que ficar muito claro para nós. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. O Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. O que é o amor que Jesus pede para nós e a caridade? O amor é uma vibração. É a vibração mais pura que nós conhecemos na Terra. Existem outras expressões de amor nos planetas mais evoluídos? Sem dúvida. Será que nós conseguimos dimensionar o amor de um guia, de um mentor? Nós conseguimos dimensionar o amor do mestre? Não. Nós chamamos de amor a vibração mais depurada que nós atingimos aqui na tridimensionalidade. É por isso que Jesus falava, né? O amor e a caridade ao próximo. O melhor sentimento ao outro. O que melhor você encontra nessa condição é o que você tem que dar. Jesus fala que ele não é deste mundo do egoísmo, do ódio, da mágoa, da vingança, dos dogmas. Ele fala do sentir, do ser, não do existir. Por isso que Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Não deste mundo carnal, não é isso que ele está falando. Ele está falando da primitividade vibracional, da primitividade de sentimento, do homem, olho por olho, dente por dente, do homem, entre aspas, preso ainda às ambições do corpo material, saciamento, as paixões, o sexo. Ele não estava, não o sexo, né? O sexo é divino, mas eu digo, a forma como o homem era promíscuo. Então, o que pai quer dizer? O meu sentimento em relação a vocês não é o que vocês estão vendo. O meu sentir é diferente, não é deste mundo, do ódio e da mágoa. É isso que Jesus quis dizer para nós. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? A Terra vai ser um planeta de luz. A Terra se tornará um planeta de luz, como todos os planetas serão transformados, desmaterializados, de acordo com o quê? O crescimento espiritual que ele realiza, que a humanidade realiza sobre ele. Será que a Terra é densa materialmente igual a 5.000 anos atrás? Certamente não, porque a matéria também, ela vai, como o perispírito, vai se depurando. Por que Júpiter é todo gasoso, toda energia? Saturno? Eles possivelmente já foram materializados no passado. Há bilhões de anos. Tudo no universo é perfeito. Não existe nada fora do lugar. Nós estamos no lugar certo, no país que nós precisávamos estar, na família que nós precisávamos estar, na seara que nós precisávamos nos encontrar.
o Pai proporciona os ambientes que nós necessitamos. Ah, mas não temos livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio é convidado a encontrar aquilo que nós precisamos de acordo com o quê? Os registros energéticos que nós trazemos do passado. Então eu tenho aquela ideia de naquele centro, é o meu passado me dizendo, são as vibrações do meu espírito me mostrando. Quando eu acesso a luz, quando eu acesso a mudança, o meu ser busca o aprimoramento e os locais de reajuste. Com o auxílio, claro, das falanges maravilhosas que nos direcionam. Leiam o final do livro, leiam a conclusão. Nós encerramos as questões, as 1020 questões. Nós fizemos nesse curso um apanhado geral de toda a doutrina, porque este livro é a síntese filosófica da doutrina. Nós estudamos nesse livro um pouco de ciência, nós estudamos um pouco de religião, que é... Por que nós falamos que o kardecismo é religião? Porque é o evangelho, é a reforma moral. Então, mas basicamente este livro é filosofia espírita. Como viver? Por que estamos aqui? Para onde vamos? O que é o existir? O que é o ser neste momento? Eu peço desculpa se não consegui passar em todas as aulas a clareza do que o auto esperava, ou que o livro, que a riqueza deste livro contribui. Mas eu acho que é um livro que nós estaremos sempre folheando, que ele é como o Evangelho, ele serve para nós como uma referência de orientação quando nós precisamos, nós podemos abrir o livro dos Espíritos, assim como abrimos o Evangelho, e temos ali uma orientação maravilhosa para o nosso crescimento. Então, eu profundamente agradeço a presença de todos vocês, a paciência de todos vocês para essas 1020 perguntas. E espero que juntos nós tenhamos conseguido refletir, cada um de nós, em pontos que nos ajudem na nossa caminhada. Eu acho que alguns capítulos foram importantes para outros capítulos para outros. Todo o livro é importantíssimo, mas no momento em que estamos, nesta etapa de desenvolvimento espiritual, algumas partes nos marcaram mais e nos ajudaram mais. Eu espero que vocês continuem estudando. Nós vamos dar uma pausa na segunda-feira, não temos ainda um projeto de um novo curso, pelas questões que eu me encontro nesse momento. Então, eu peço que vocês aguardem para que a direção da casa faça a orientação, se haverá e como haverá e quem será o monitor, ou como será a nova estrutura de cursos para segunda-feira. Tá bom? Eu agradeço, eu peço desculpa por qualquer falha, e que vocês possam lembrar deste curso como, assim, a vontade que a espiritualidade tem de nos transformar, de nos ajudar e de nos aprimorar a caminho dele. Tá bom?